Brasil está perfeito, né? Tirando a questão do Vargas odiar a Constituição brasileira, que eu acho que isso ficou bem evidente, né? O executivo não consegue trabalhar, eu estou sendo podado, essa Constituição é monstruosa, ela é liberal, é democrática demais, democracia tem que ter limite. Tirando isso, porra, olha o quanto a vida do trabalhador brasileiro melhorou, certo? Parece um país perfeito, e não é. E a altura da sua leitura do Capitães da Areia já te provou que não é. Vamos falar disso, né? Pedro Bala e companhia. O cenário da história, que é uma ficção, hein? É Salvador, mas poderia ser qualquer lugar do Brasil nos anos 30. Poderia ser São Paulo, poderia ser Rio de Janeiro, poderia ser qualquer lugar. Ponto. Mas deixa isso para terça-feira. Agora, esse Brasil da Constituição e da mão de ferro do Vargas é um Brasil também polarizado, igual ao Brasil de hoje. Você tem o Vargas centralizado no poder, mas você tem, de fato, o comunismo ali querendo tomar o poder, e você tem a direita radical, que é fascista, sim, querendo acabar com o comunismo, e nesse primeiro momento, do lado do Vargas. Então, vamos lá. Professor, Vargas não é fascista. Tudo bem. Mas quem são os amigos do Vargas? Um monte de fascistas. Inclusive o tal de Hitler, que eu não sei se vocês lembram bem quem ele é. Tinha um bigodinho, que inclusive era a modinha da época, e hoje fica muito mal, né? Você botar um bigodinho daquele jeito. Entendeu? Ok? Certo? Então, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, tá? Então, o Vargas, você viu nos ismos, a gente não botou fascismo lá, certo? Ok? A gente não botou fascismo lá. Mas os amigos dele são fascistas, como essa turminha aí que você vai conhecer agora, e você tem esses fascistas e o Vargas querendo acabar com as sombras do comunismo no Brasil, que é real. Tudo bem? E desses comunistas, o líder deles é o Luiz Carlos Prestes, que eu falei na última aula, e falei dele na aula do tenentismo, tá? Tem vídeo no canal, assista, ok? Então, ó, setinha de hoje, entre outras coisas, é para mostrar que, apesar do Vargas vender um país sem conflitos, o Brasil ele está polarizado nas suas veias políticas, pelo menos, tá? E aí você vai ter um embate nesse Brasil do Vargas, um embate muito forte entre a direita radical e a esquerda brasileira, tá? Essa polarização aqui. Aqui eu preciso da cola, viu, Carol? Porque eu sempre esqueço o nome completo dessa turma toda aqui. Tudo bem? Aqui eu preciso de cola. Se eu for dar aula na faculdade, eu vou precisar de cola. Se eu for dar palestra sobre isso, eu vou precisar de cola. E aí, Carol, na hora da palestra, da aula, eu vou falar, gente, preciso de cola porque eu não lembro o nome desses caras, não. E qual o problema disso? Nenhum problema. Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é a polarização que você tem no governo Vargas? Vamos deixar o Vargas de lado um pouquinho. Porque foi o que o Vargas fez. O Vargas, ele é danado. Ele percebe que tem um grupo que fala a mesma língua dele, que quer acabar com esse grupo, que quer acabar com esse grupo, que quer acabar com o governo Vargas. Certo? Então o Vargas fala, deixa os meninos brigarem, daqui a pouco eu entro de novo na história. A gente está falando, crianças, de mais ou menos 1935, tudo bem? Que está aqui essa data. Você tem dois grupos polarizados. A Ação Integralista Brasileira, que são os integralistas, os famosos camisas verdes. Tá? Na Alemanha, você tinha os camisas marrons, que são os fascistas, né? Que são os caras que seguem o Hitler. Na Itália, você tinha os camisas pretas, que seguem o Mussolini. No Brasil, que é sempre um país imaginativo e criativo,
O uniforme dos integralistas era a camisa verde. Sabe a camisa verde oliva, tipo exército? Aquele verde diferentão? Pois é, você tinha os camisas verdes, tá? Era a Ação Integralista Brasileira, que era um grupo antidemocrático. Era um grupo fascista. Esse grupo era fascista, sim, senhor. Tá? E esse grupo, nessa época, está do lado do Vargas. Da mesma forma, você tem o Partido Comunista trazendo para si todos os elementos que estão descontentes na sociedade. Não precisa ser só comunista. E aí vai surgir a famosa, que é tão famosa que o Pro nunca lembra o nome, ANL. Sabe por que o Pro nunca lembra o nome? Porque no começo do governo Vargas teve a Aliança Liberal. E eu sempre confundo a Aliança Liberal, que é a AL, com a ANL. Na minha cabeça, dá os fusíveis, eles explodem, entendeu? Tá? Não funciona direito. Então, você tem, por volta na década de 30, o surgimento da Aliança Nacional Libertadora, que ela tem comunistas nesse grupo. Só que ela não tem só comunistas, ok? São pessoas que estão descontentes com os rumos que o Brasil está tomando. Essas pessoas, por exemplo, olha que louco, olha como o Brasil é maluco. Não conta para o Vargas isso, tá? Mas o Vargas defende isso também. O Vargas defende a nacionalização das empresas estrangeiras. Tá? Defende isso. Porque as empresas estrangeiras no Brasil vêm para cá, sugam o que podem sugar e mandam o lucro para o seu país de origem. O Brasil fica vendo navios. Tá? Então, olha que legal. Isso é tão verdade, viu, Duda? Não conta para ninguém, eu vou contar só para você e depois eu conto para a Júlia. Tá? Vou contar para a Cibele também. Vou fazer o seguinte, vou contar para a Maria também, mas não vou contar para a Marcela, tá bom? Só vou contar para vocês, para a Marcela não, tá? Então, Marcela, para de ouvir, tá? Em 1950, você já sabe que o Vargas vai voltar, né? E o Vargas vai defender isso. Adivinha do que vão chamar o Vargas em 1950? Dessas loucuras que só acontecem no Brasil. Vão chamar o Vargas de comunista, cara. Ó, me arrepia isso. Como é que você vai chamar o Vargas de comunista, cara? E, pois é, vai chamar. Só que a Aliança Nacional Libertadora não é para contar esse spoiler para Marcela, entenderam? Ela não merece. Ela só veio para a aula na sexta-feira, é um absurdo isso. Bom, professor, veja o lado bom. Ela podia não ter vindo na sexta-feira. Concordo, é um bom argumento. Bem, mas eu não perdoo ela. Agora, criancinhas, peraí, que tem gente mandando chat aqui, eu não vejo o chat, criança. Eu estou vendo o que você está vendo. Expulsa ela. É mesmo. Desculpa, Maria, eu só vi o seu conselho depois que eu já contei o segredo para vocês. Mas como vocês são fofas, eu tenho certeza que vocês não vão contar para Marcela. Né? O Diogo, eu conto com o Diogo. O Diogo não vai contar para ninguém. Tá? Mas não é para contar para Marcela. Mas, crianças, essa identificação da Aliança Nacional Libertadora com Vargas para aí, né? Porque a ANL vai começar a discutir uma coisa que no Brasil é pecado até hoje, reforma agrária, que nem o governo do Lula foi capaz de fazer, né? A reforma agrária sempre foi uma bandeira do PT. Professor, explica para mim de novo, professor, o que é reforma agrária. Você vai pegar as terras dos ricos, que só plantam vaca lá, vai pegar essas terras que os ricos não usam, vão pegar essas terras e vão dividir bonitinho, eles pagam para o rico, tá? Eles pagam para o rico, não está roubando a terra. E vai pegar essas terras que os ricos não usam e vão dividir em pedaços iguais para todo mundo, principalmente a população pobre, né? Então, você vai dividir riqueza. A terra no Brasil, ela é uma riqueza. Olha como isso é comunista.
e como isso é lindo. E como Napoleão Bonaparte fez isso na França 200 anos atrás. E o Brasil não consegue fazer. Tá? Ai, Brasil, viu? Hashtag desisto, viu? Tá difícil. Difícil, viu, Brasil? Tá? Agora, essa bandeira é uma bandeira comunista, né? É uma bandeira muito forte, tá? E aí vem uma coisa que você pode dizer o seguinte, mas, professor, o Vargas é um governo popular. Só que aí, quando a ANL, aí eu já esqueci, Aliança Nacional Libertadora, Aliança, fala de um governo popular, ele não está falando de um governo, de um presidente que é adorado pelo povo nesse sentido. Não. Ele está falando do povo no poder, de um operário no poder, sei lá. Ok? Tá vendo? Então, a ANL, ela tem bandeiras muito vermelhas para esse Brasil fascista que você está vendo. Só que aí o que vai acontecer? O Partido Comunista, o Luiz Carlos Prestes, em 1935, vai pegar em armas e vai para porrada. É o golpe comunista. E aí é verdade mesmo, tá? Não é deboche, não. Em 1935, deixa eu ver se eu botei aqui, ó. Os comunistas vão para a rua, tadinhos, né? Natal, Recife, Rio de Janeiro. Tava na cara que não ia dar certo, tá? É a famosa intentona comunista. Esses caras vão tentar tomar o poder. Tá na porrada. Óbvio que não deu certo. E aí o que vai acontecer com o Luiz Carlos Prestes? Vai ser preso. O Luiz Carlos Prestes será preso por 12 anos. Ele só vai ser libertado em 47. Tá? O Luiz Carlos Prestes é provavelmente o comunista mais famoso da história do Brasil. Ai, professor, você é famoso também. Não, criança, eu não sou comunista. Eu já falei para você. Eu não sou comunista, eu sou anarquista. É pior do que comunista. Será que eu poderia falar isso gravando, com o governo ouvindo todas as aulas do mundo? Ah, já falei. Ah, meu Deus. Tá bom? Eu não sou comunista. Eu sou anarquista. É pior, tá? Eu posso também ser nihilista. Já ouviram falar no nihilismo? Nihilismo é legal. Eu acho que o Anderson já... Com certeza. Isso eu sou mesmo. Nihilista é aquele que não acredita em nada. 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 Eu acho que eu sou nihilista, eu acho que eu não sou nem anarquista. Mas como eu acredito no amor, então eu não sou nihilista. Afinal, tem que acreditar muito no amor para dar aula para vocês, né, criança? Porque, bens a Deus, viu? Ô, internet que falha a semana inteira. Ai, Marcela. Olha, eu acho que 3 coxinhas não serão suficientes para eu te perdoar. Não, Duda, em você eu acredito. O problema é a Marcela, entendeu? O problema é a Marcela, certo? Você tem alguma coisa contra mim? Tem a sua ausência na aula. Você quer um problema maior? Hein? Ah, se calou, Eu né? estava aqui Isso quando mesmo, ninguém estava. professora. É isso que eu queria dizer. Pega no pé dela. Ela faltou a semana inteira. Que né, Marcela Furt? Eu tô de olho nela. Ai, que bom. Eu tirei o refrigerante e o chocolate. Nossa. Você não pode tirar o refrigerante, para mim, ok, mas chocolate, sem chance. Chocolate é muita punição, gente. Não pode, essa punição. Sem chocolate não dá. Criancinhas, o fato é que... Ai, tem mais maldade do Vargas. Lembra daquela coisa fascista e da amizade dele com o tiozinho do bigodinho? O Luiz Carlos Prestes, ele se apaixonou pela guarda-costa dele, que era a Olga. Virou um filme, inclusive, Olga, só que eu nunca vi porque é padrão Globo demais pro meu gosto. Mas dizem que o filme é bonito, e o filme é muito bem feito, tá? A Olga Benário, eu acho que vocês já ouviram falar dela. A Olga também se apaixonou pelo Luiz Carlos Prestes. E são os dois juntos que fazem a famosa intentona comunista. E, obviamente, os dois são presos. Nesse Brasil constitucional, não esqueça, eu não estou falando do Vargas ditadura.
Vargas ditadura é na próxima aula, bonitão, tá? Não é Vargas ditadura, não. É tudo constitucional. Já tem tortura, viu, Duda, Marcela e companhia, tá? Já tem os porões da ditadura no governo brasileiro. Tem tortura, tá? Só que a tortura maior é a seguinte, essa história é muito triste, muito feia, feia. O Prestes foi preso, óbvio, né? Ele quis derrubar o governo do Vargas, foi torturado, aquilo foram 12 anos preso, ok? A Olga foi presa também, só que aí o que acontece? E pelo que aparece no filme, ela estava grávida. O que o Vargas faz? Ele quer fazer um agradozinho ao Hitler, né? Vocês sabem melhor do que eu que o Hitler odeia todo mundo, né? E o Hitler odeia comunistas. O Vargas, querendo fazer um afago para o Hitler, ele bota a Olga Benário no navio, acho que é navio, e dá de presente para o Hitler a Olga Benário, sabendo que o Hitler vai jogar a Olga num campo de concentração que você já sabe que tem nos anos 30, e você já sabe muito bem o que acontece no campo de concentração desde os anos 30, antes da guerra começar. E é evidente que é o que vai acontecer com a Olga Benário. Ela vai morrer no campo de concentração, certo? A história é terrível, terrível. Para você ver a cara do governo Vargas. É um governo fascista, entendeu? Você, Marcela, não vai escrever que o Vargas é um fascista, mas o governo dele é fascista. Tá entendendo essa dualidade? O governo, ele é fascista. E, obviamente, que a Aliança Nacional Libertadora, esse nome, ANL, ela vai ser fechada pelo governo. E os integralistas estão muito bem, obrigado, na aula de hoje. Na aula de hoje, os integralistas estão muito bem, obrigado. Não se esqueçam que o Vargas quer governar sozinho. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, certo? Ok, beleza. Bom, a dona Marcela perdeu isso, mas eu vou relembrar para não perder o fio da meada, tudo bem? Ok, certo? O Brasil, eu já falei isso nas outras 2 aulas da semana, mesmo com Vargas, ele continua sendo uma república. O Brasil é um país, vou falar aqui de novo, sem palhaçada, o Brasil é um país sério. No Brasil não tem palhaçada, não, tá? Tem república no Brasil. O que aconteceu é que foram 4 anos de governo provisório, não tinha Constituição, aí você tem um governo constitucional, o Vargas já está lá, o povão gosta dele, deixa o Vargas ficar mais 4 anos, gente. Qual o problema? Mas, em 1938, vamos ter eleição. Concordamos com isso? Que o Brasil é um país sério? Todo mundo concorda que o Brasil é um país sério? Por favor. Super sério. Muito bem. Alguém discorda da Marcela? O Brasil é um país sério. Né, Diogo? Sim. Não, o Brasil é sério. Maria, sem aula comunista, por favor. O Brasil é um país sério, tá? Eu não quero essa palhaçada aqui, não. Tá bom? O Brasil é um país sério. Se vai ter eleição em 38, vai ter eleição em 38. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem palhaçada aqui, não. Se a Constituição que o Vargas odeia, vou repetir, se a Constituição que o Vargas odeia fala que vai ter eleição em 38, vai ter eleição em 38. Palhaçada, você está achando que o Brasil é, sei lá, os Estados Unidos do Trump? Não, aqui não tem palhaçada. Ok? Não tem palhaçada. Certo? O Brasil é um país sério. Tanto é que o Estado de São Paulo, o seu interventor, o Armando Salles, é o candidato de São Paulo. E ele vai ganhar a eleição em 38, hein? Ele vai ganhar a eleição em 38. Ok? Tudo bem? Toda semana, o Vargas, você pobre trabalhador, liga o rádio, toda semana, e o Vargas fala no seu ouvidinho. Lembra? Faz 1 semana que vocês fizeram um trabalhinho do populismo para se eleger na sua sala, lembra? Semana que vem. Calma, semana que vem vocês vão saber o que o Pro vai aprontar. Tá? Com aquele discurso que vocês fizeram, tudo bem?
Jesus, Maria e José, tudo bem? A turma, a família sagrada, é falar família real, a família sagrada toda junto. Semana que vem, não percam, tá? Mas o que acontece? No rádio, né, que o governo Vargas, ele cria, durante o governo constitucional, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse DIP, ele vai fazer, né, a imagem do Vargas chegar para todo mundo, né? A voz do Vargas chega no seu ouvidinho. Nunca um outro presidente tinha feito isso. O rádio é a principal ferramenta de trabalho do Vargas. Chega a todo mundo. E você conhece o Vargas, né? O Vargas fala, meu amigo, minha amiga, meu brasileiro, minha brasileira, trabalhadora e trabalhador. Olha, ele fala para você. Você conhece o Vargas. Ele é o pai dos pobres. Você ama o Vargas. E com razão, hein? Ele te deu um monte de coisa. Só que chega num domingo. Você liga, olha, ele até arrepia de lembrar esse. Eu estava lá, eu liguei o rádio nesse domingo. Em 1937, um ano antes da eleição. Em 37, você liga o rádio e você percebe, no tom de voz do Vargas, que o nosso paizinho tá tenso. Nosso paizinho tá estranho. Ele fala, meus brasileiros e minhas brasileiras. Ele é um velhinho fofo, né? Gordinho, careca, vou até pegar ele no colo, né? Achei bonitinho, né? Aí ele fala para você assim, aí você fala, gente, o que tá acontecendo? Porque ele tá falando assim, brasileiro e brasileira, tenho uma notícia terrível para te dizer, para te contar. É terrível. Acabamos de descobrir. Aí dá aquela pausa dramática, né? O brasileiro já tá com o zoom na mão, né? Meu Deus, o que aconteceu? Acabamos de descobrir que a União Soviética tem um plano de invadir o Brasil e implantar o comunismo. E você sabe, né, que o comunista entra na sua sala, come a sua criancinha, o comunista, você sabe, né, quem é o comunista, né? A União Soviética vai invadir o Brasil. Tenho aqui em minhas mãos o plano Cohen, que prova os desejos insanos desses comunistas comedores de criança. Lembrando que o comedores é literal mesmo, tá? Você vai comer, vai botar na panela e vai cozinhar a criança, tá? Todas as crianças vão ser todas cozidas, cozinhadas, o que você preferir. Ah, dá para assar as criancinhas também. Tudo bem, tá? Porque o comunista, vocês sabem, faz isso, né? Tem gente que acredita nisso hoje, tá? E que é presidente do Brasil. Opa! Chega lá, olha, quase eu falei, criando polêmica. Tudo bem? Cara, você está ouvindo o rádio, você começa a tremer de medo, porque o seu paizinho, o seu presidente, você ouve na voz dele esse temor. O Brasil vai ser invadido pela União Soviética em 1937. Ele tem um plano na mão que prova isso, o plano Cohen. E aí o Vargas pergunta, fulanos, quem poderá nos defender dessa invasão soviética? Melhor, amigos e amigas, sou eu que coloco a minha vida em risco para defendê-los dessa invasão. Por isso mesmo, estou implantando no Brasil agora um estado de exceção, um estado de guerra. Ok, brasileiros? Durmam bem, mas saibam que eu não dormirei, que eu estarei trabalhando para te proteger. Afinal, os soviéticos estão vindo aí. Criancinha, quando um presidente declara estado de exceção, estado de guerra, e tem mais um outro estado lá que eu sempre esqueço, estado de guerra, que é o último estado que ele declara, o presidente da República ele passa a ter todos os direitos. Ele não precisa mais do Congresso Nacional, ele não precisa da Constituição, porque tem que agir rápido.
Afinal, os comunistas estão chegando. Só um detalhezinho. Você lembra do estado de exceção? Por exemplo, as pessoas de bem no estado de exceção, no estado de guerra, no estado de sítio, era essa a palavra que eu estava falando. As pessoas de bem, por exemplo, não podem andar à noite na rua, porque elas serão presas sem advogado e são jogadas na cadeia, porque pessoas de bem, depois das 6 horas da tarde, estão em casa. É isso o que o estado de guerra, o estado de sítio, o estado de exceção promove num lugar. E agora o Vargas promoveu isso, certo? Porque os socialistas estão vindo. O estado de guerra, o estado de exceção, o estado de sítio diz, por exemplo, que as eleições não poderão acontecer, porque a eleição ela causa um burburinho, né? Então a eleição não vai ter ano que vem, gente, porque os comunistas vão estar aí. Aí eu te pergunto, os empresários paulistas vão aceitar essa ideia do Vargas? Sim ou não? A escolha é a seguinte: comunistas no Brasil ou Vargas no comando do Brasil? São Paulo vai ter que escolher comunistas ou Vargas, comunistas ou Vargas, comunistas ou Vargas. E São Paulo aceitou o Vargas, óbvio. Criança, lembra da eleição de 38 para presidente? Não vai ter. Sabe por que não vai ter? Porque em 1937, com o Plano Cohen, Vargas institui um Estado Novo, que é a ditadura do Vargas. A Constituição, aquela que ele odiava, já era, acabou. Só um detalhe para acabar a aula. Em 1942, o que era o Plano Cohen? Cohen é um nome judeu, e nos anos 30, todas as pessoas de bem odeiam judeus. Não se esqueçam disso. Então, um nome macabro é um nome judeu num plano. O plano é de invasão da União Soviética no Brasil, com nome judeu, escrito em português. Alguém pode me explicar? Mas, professor, um brasileiro pode ter traduzido o plano. Ah, com certeza. É mais fácil você chegar lá na União Soviética e ter lá o cara que escreveu o plano e falar, gente, olha, vamos fazer o plano em espanhol, português, inglês e russo para dar chance para o pessoal se proteger. Tudo bem? Manda lá, manda lá. E foi isso. Em 1942, o ministro do Vargas confessou que o Plano Cohen era uma mentira, que não ia ter invasão coisa nenhuma. Por isso que eu falo que o Brasil é um país sério, certo? Em 1937, o Brasil entra numa das suas ditaduras mais terríveis por causa de um plano que não existiu. Alguém vai discutir comigo a seriedade do Brasil?